Donald Trump diz que Moscou está a fazer uma concessão, não se apoderar de toda a Ucrânia. Pelo menos 3 mortos em Pavlorad, no leste da Ucrânia. A ofensiva russa aconteceu antes de nova visita do enviado dos Estados Unidos a Moscou. Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, pede a todos os membros da Aliança Militar que aumentem drasticamente as despesas com a defesa. Em entrevista à Euronews, o diretor executivo da Frontex diz que não gosta que os migrantes sejam reencaminhados para a Líbia, mas por vezes não tem alternativa. Chefes de Estado estão a convergir para Roma para o funeral do Papa Francisco. Há 130 delegações confirmadas nas cerimónias. O encontro foi com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, mas falou sobretudo da Ucrânia. Donald Trump insiste que está a fazer muita pressão sobre a Rússia e até diz que Moscou está a fazer uma concessão, não se apoderar de todo o país. What concessions has Russia offered up thus far to get to the point where you're closer to peace? Stopping the war, stopping taking the whole country. Pretty big concession. Mas Kiev diz que esta não é uma concessão. Zelensky também não está disposto a ceder territórios da Ucrânia que, entretanto, foram tomados por Moscou. Mesmo assim, Donald Trump está confiante no plano de paz dos Estados Unidos, diz que as conversações estão a correr bem e que os dois lados querem a paz. Apesar do otimismo, tem um prazo para continuar a fazer esta mediação. I have my own deadline and we want it to be fast and the Prime Minister is helping us. He wants it to be fast too. And I think everybody in this, at this time in NATO, they want to see this thing happen. So we have a deadline and after that we're going to have a very much different attitude. Entretanto, Trump também fez algo raro, uma crítica a Vladimir Putin. Nas redes sociais, condenou os ataques a Kiev e pediu a Putin para parar, lembrando as centenas de soldados que morrem na linha da frente. Pelo menos 3 pessoas foram mortas na sequência de ataques russos com drones em Pavlorad, no leste da Ucrânia. A ofensiva de Moscovo provocou um incêndio neste edifício de apartamentos na cidade. Segundo o governador regional, há 14 pessoas feridas. As Forças Armadas ucranianas dizem que de quinta para sexta-feira a Rússia lançou ao todo 103 ataques. 41 foram neutralizados e 40 desapareceram dos radares. Kharkiv, Sumy e Cherkasy estão entre as outras cidades atingidas. Horas mais tarde, o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, chegou a Moscou. É mais uma ronda de conversações com o presidente russo Vladimir Putin sobre o plano de paz para a Ucrânia. Kiev já deixou claro que tem como uma das prioridades a preservação do território. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, exortou os 32 países membros a dedicarem mais fundos, equipamento e energia política à maior aliança militar do mundo. A medida surge no momento em que os países europeus aumentam os gastos com a defesa para atingirem o limite acordado de 2%, antes da próxima Cimeira da NATO em Haia, em junho. A decisão surge na sequência das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar a NATO se a Europa não aumentar as despesas com a defesa para pelo menos 5% do PIB. It has to be considerably higher than this famous 2%, which we wanted to achieve by 2024. We have seen in the last couple of days countries like Belgium and Spain and Italy saying we will reach the 2% in time for the summit. So that it's not 2024 but close. But clearly with 2% we cannot defend NATO territory. It has to be considerably higher. And I've said before, it has to be considerably north of 3%. Mark Rutte insiste que o aumento das despesas se destina a garantir a segurança da NATO e não apenas estar à altura dos Estados Unidos. Segundo o secretário-geral, a aliança deve ser totalmente competente e estar preparada para enfrentar qualquer tempestade, especialmente contra uma ameaça comum. We all agree in NATO that Russia is the long-term threat to NATO territory. To the whole of the Euro-Atlantic territory. Os comentários foram feitos durante uma visita a Washington para se encontrar com altos responsáveis de defesa dos Estados Unidos. O chefe da NATO foi também questionado pelos jornalistas sobre as conversações de paz em curso para pôr fim à guerra na Ucrânia, mas recusou-se a dar a sua opinião para não prejudicar o processo.
A Frontex, Agência Europeia de Controlo das Fronteiras, é regularmente acusada por ativistas dos direitos humanos de não fazer o suficiente para salvar vidas no mar. A utilização de vigilância aérea para permitir que a Guarda Costeira Líbia intercepte embarcações de migrantes resulta muitas vezes no regresso desses migrantes à Líbia. É um país onde há com frequência violações de direitos humanos. O cenário não agrada ao diretor executivo da Frontex, que ainda assim diz não ter alternativa em certas ocasiões. I don't want people to be returned to Libya. That's the only way we can do it, is to inform this Maritime Rescue Coordination Center. And if it's in Libyan territory, it's the Libyans who have to take the responsibility, and they do. And I've been asked, okay, but why don't you just skip the Libyans and only inform the NGOs? But that would mean that I would play with human lives. Because if the NGOs are not available, then there's no coordination, then people might drown. And I cannot take that responsibility. So as much as I do not like people to be returned to Libya, if I have to choose, again, I'd rather save lives than not save lives. Também as próprias organizações não governamentais são frequentemente alvo de acusações. Há Estados-membros que alegam que as ONGs apoiam o contrabando. Ainda assim, Leitens acredita que o papel da Frontex é trabalhar ao lado destas organizações para proteger vidas no mar. For me, NGOs are part of the ecosystem. I'm in touch with them. We speak. We try to understand each other's positions. We try to make sure that we don't sort of block each other's, because we all see the need to save lives at sea, for example. And also, by the way, NGOs, we cooperate in a way. For example, what we do is, after return people, we have a so-called post-return program, which is meant to help people pick up their lives again. And for this, we hire, actually, NGOs to perform this on our behalf with European or Frontex funding. So I think it's actually a more nuanced picture than often been told. A entrevista completa com o diretor executivo da Frontex pode ser vista na próxima quinta-feira. O governo britânico declarou que vai levantar as sanções contra uma dúzia de entidades sírias, incluindo departamentos governamentais e meios de comunicação social. O ministro britânico para o Médio Oriente disse em comunicado que o povo sírio merece a oportunidade de reconstruir o seu país e a sua economia, sendo que uma Síria estável é do interesse nacional do Reino Unido. A medida surge depois de o antigo presidente Bashar al-Assad ter sido derrubado durante uma ofensiva rebelde em dezembro passado. Em março, o Reino Unido já tinha levantado sanções contra dezenas de empresas sírias, sobretudo bancos e companhias petrolíferas. A União Europeia, por seu lado, começou a aliviar algumas restrições em matéria de energia, transportes e serviços bancários. Israel está a intensificar a ofensiva contra Gaza com novos bombardeamentos. O alvo destes últimos ataques foram locais como este, onde viviam civis, edifícios residenciais, abrigos para deslocados e acampamentos improvisados. Morreram pelo menos 50 pessoas, a maioria mulheres e crianças. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas. هذا الطفل ايش سوى يا عمي لحكومه نتنياهو هذه عماره سكنيه ضربوها يا عمي بصاروخين F-16 يا عمي احنا شعب غلبان احنا يا عمي بدنا ناكل ونشتغل ونقول يا رب الستر تعبنا يا حكومه نتنياهو يا حكومه حماس تعبنا يا جماعه ان شاء الله تخلصوا الحرب. Houve ataques em todo o território. Na cidade de Gaza, também no norte, onde morreram pelo menos 28 pessoas, e em Khan Yunis, no sul, onde pelo menos uma mulher e 4 crianças perderam a vida. Mas, para além dos bombardeamentos, os palestinianos também têm de lidar com a falta de comida. Desde o início de março que não entra aqui nenhuma ajuda humanitária. A ONU alerta que, nesta altura, os medicamentos e alimentos estão a atingir um nível muito baixo. Israel, por seu lado, defende este bloqueio humanitário, quer evitar que o Hamas tenha acesso a bens e se consiga reagrupar. Israel diz também que o bloqueio serve para fazer pressão para que sejam libertados mais reféns.
Uma multidão contra as políticas do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico. Protesto na capital, Bratislava, e também em outras cidades da Eslováquia. Desta vez, os manifestantes tiveram como alvo a nova lei das organizações não governamentais. A lei impõe novas regras às ONGs, como a publicação de pormenores sobre dirigentes e sobre doadores. O governo diz que quer promover a transparência. Estes manifestantes dizem que a lei viola a Constituição e as liberdades individuais e até comparam a lei dos agentes secretos da Rússia. A comparação não é por acaso. O primeiro-ministro Robert Fico tem-se mostrado muito próximo de Putin, uma política que tem levado a estes protestos. Esta sexta-feira é o último dia do velório público do Papa Francisco. E enquanto as multidões continuam a fazer fila, estão também a chegar aqui chefes de Estado vindos de todo o mundo para participarem no funeral este sábado. Há 130 delegações confirmadas nas cerimónias, incluindo 50 chefes de Estado e 10 monarcas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chega esta sexta-feira, assim como o presidente norte-americano Donald Trump. Trump viaja com a mulher, Melania, e deve chegar à noite, depois de o caixão de Francisco já ter sido selado. Até esta sexta-feira de manhã, mais de 130 mil pessoas já tinham entrado na Basílica, onde está o corpo do Papa Francisco. Durante a noite, o horário voltou a ser alargado. As portas da Basílica apenas fecharam às 2h30 da madrugada.